Rapaziada, segura aí porque o clima no Mengão tá pegando fogo. E essa semana promete ser uma das mais agitadas da temporada. Depois da fala direta do técnico Felipe Luiz, ficou escancarado que o Flamengo vai ter que correr. E muito. Atrás de reforços. E não é só pra compor elenco, não. É pra chegar a vestir a camisa e resolver. O treinador que ainda tá começando a carreira como técnico, mas já mostrou que não vai fugir de responsabilidade, deixou muito claro que precisa de um zagueiro urgente. Isso mesmo, urgente. A zaga hoje tem dois caras segurando tudo. Léo Ortiz e Léo Pereira. E eles não estão tendo descanso. Com a lesão do Danilo não tem mais revezamento? Não tem opção. Os dois têm jogado absolutamente todas sem tirar nem pôr. E isso é preocupante em qualquer cenário, ainda mais quando se olha o calendário insano que vem pela frente. Felipe Luiz foi muito transparente ao dizer que não acha que esse seja o momento ideal para lançar os garotos da base como Cleiton ou João Vitor, justamente porque a pressão por resultado é enorme e um erro em jogo grande pode custar muito caro tanto para o time quanto para a carreira do moleque. Ele falou inclusive sobre o risco de um jovem errar numa partida decisiva e não ser perdoado pela torcida. E ele tem razão. A torcida do Flamengo é apaixonada, vibrante, empurra, mas também cobra e cobra pesado. Ainda mais numa fase como essa. Então o recado do Felipe Luiz foi claro como água diretoria. Eu só tenho 3 zagueiros e preciso de mais um. Agora! Não dá pra esperar. Tem que chegar alguém pronto, experiente e que não trema na hora da decisão. Esse é o perfil que o Flamengo precisa buscar. E o torcedor sabe disso. Não é de hoje que a nação anda desconfiada do planejamento da temporada. O time é forte, tem elenco, mas tem muita peça que não tá rendendo ou que simplesmente sumiu do mapa. Quer ver um exemplo Cebolinha? O atacante tá fora já há algumas partidas por conta de uma tendinite. E não é qualquer tendinite, não. É daquelas que parece que nunca vai sarar. A galera já começa a se perguntar o que tá acontecendo. Ninguém explica nada direito. O mesmo vale para o Michael. Dor no tornozelo que se arrasta há semanas e o jogador segue indisponível. Que dor é essa, meu amigo? Por que demora tanto para voltar o que tá pegando? Tem torcedor desconfiando até do departamento médico porque a lista de lesionados só cresce. No jogo de ontem contra o Ceará, eram 7 jogadores no departamento médico. 7. Isso sem contar 2 suspensos. No total, 9 desfalques. Dá pra montar quase um time inteiro só com quem tava fora? É ou não é motivo pra preocupação? E a gente tá falando de um momento decisivo da temporada, onde não dá mais pra vacilar. O mês de agosto chegou e com ele vieram os confrontos pesados. Tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Brasileirão. Um jogo atrás do outro, todos importantes. Todos valendo muito. Contra o Atlético Mineiro agora na quarta-feira, depois o Internacional pela Libertadores, o Mirassol no fim de semana e de novo o Inter, dessa vez pelo Brasileirão. É pedreira em cima de pedreira. E o Flamengo precisa estar inteiro, precisa estar com o elenco ajustado em forma com todo mundo à disposição. Não dá para encarar esse calendário com o DM lotado. E a situação só piora quando a gente olha para o banco e vê que não tem reposição. O Felipe Luiz não escondeu que os meninos da base ainda não estão prontos? Ele disse que confia, mas não é o momento. Então quem tá resolvendo tudo são os mesmos Ortiz e Pereira. Se um dos dois sentir ferrou, vai ter que improvisar rezar ou lançar um garoto despreparado? A diretoria tá com o sinal de alerta ligado, ou pelo menos deveria estar, porque se demorar demais corre o risco de perder o controle da temporada. Ainda mais com a janela de transferências já aberta e se encaminhando para o fim. Hoje já é 4 de agosto, daqui a pouco não dá mais tempo. Não adianta querer resolver em cima da hora. Tem que se mexer agora. Inclusive sobre reforços, o nome de Zaniolo voltou a circular nos bastidores da Gávea. Muita gente perguntando, querendo saber o que aconteceu com essa negociação. O que se sabe até agora é que o Flamengo procurou o Galatasaray para entender as condições do negócio. Não chegou a fazer proposta formal, mas demonstrou interesse. Foi uma sondagem. Só que lá na Itália dizem que esse foi o único contato concreto que o clube turco recebeu até agora, ou seja, se o Flamengo quiser tem caminho aberto, mas tem que decidir logo. E o mesmo vale para Lucas Beltrán, atacante da Fiorentina. Ele estava esperando alguma proposta da Europa, mas até agora nada. Isso pode facilitar, e muito, uma investida do Flamengo. O jogador quer sair e se não pintar nada da Europa vir para o Brasil, passa a ser uma alternativa real. O torcedor tá cobrando e com razão.
O Flamengo não pode mais perder tempo. Já ficou claro que precisa de um zagueiro, isso é prioridade total, mas também precisa olhar para o ataque, porque as opções estão ficando cada vez mais escassas. Zaniolo e Beltrán seriam reforços de peso que chegariam para jogar, e mais importante para resolver, a fala do Filipe Luís mexeu com tudo. Ele foi sincero, direto e deu o recado. Agora cabe à diretoria responder à altura. Não adianta empurrar com a barriga, os caras estão cansados, saturados, o time precisa de fôlego novo e não dá mais para esperar. E se já não bastasse tudo, isso o Flamengo ainda viu a liderança do Brasileirão ficar ameaçada. O empate contra o Ceará foi amargo, o Mengão chegou aos 37 pontos, mas o Cruzeiro venceu o Botafogo e encostou. Também chegou a 37. A sorte é que o Flamengo tem um jogo a menos, mas não dá pra viver de sorte. Tem que fazer por merecer. Ainda mais porque o Palmeiras também tropeçou, empatou com o Vitória, mas conseguiu isso graças a um pênalti completamente absurdo. Deram um pênalti pro Rafael Veiga que sinceramente não existe. Aquilo ali não é pênalti nem em jogo de bairro. Um verdadeiro escândalo. E o pior, o Abel Ferreira ainda saiu da coletiva depois de uma pergunta simples, sem polêmica nenhuma. Chilique puro. Uma falta de respeito com a imprensa, com a torcida, com todo mundo. E sabe por que ele faz isso? Porque nunca é punido. Nunca acontece nada. Vai lá, fala o que quer, desrespeita geral e segue o baile. Enquanto isso, os outros clubes têm que engolir. Mas vamos voltar para o que interessa. O Flamengo tem muita coisa para resolver internamente antes de se preocupar com os rivais. O torcedor quer resposta? Quer saber por que o elenco tá tão fragilizado? Quer entender por que o departamento médico não consegue recuperar os jogadores com mais rapidez? Quer ação da diretoria? Porque agora não é hora de discurso, é hora de atitude e pelo jeito essa semana vai ser de decisão. A fala do Felipe Luís pode ter sido um empurrão que faltava para a diretoria acordar e ir ao mercado de verdade. Já passou da hora. Tem também a expectativa pela apresentação oficial do Jorge Carrascal. O meia chega como reforço e vai ser apresentado nesta segunda-feira à tarde. Um jogador técnico que pode dar mais profundidade ao meio-campo, mas que ainda não estará disponível para o jogo contra o Galo. A estreia dele deve acontecer no sábado contra o Mirassol no Maracanã. E por falar em estreia, tem outra dúvida no ar a situação do Arrascaeta. O uruguaio tomou uma pancada na coxa e, segundo informações, deve passar por exames hoje para saber se tem condição de jogo na quarta. Se ele não puder atuar, vai ser mais um desfalque de peso justo num confronto decisivo pela Copa do Brasil? Agora fica o recado. O Flamengo precisa se movimentar. Já! Porque o tempo tá correndo, os jogos estão aí e o elenco do jeito que tá não aguenta essa maratona. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, porque a torcida não quer mais promessas, quer reforços concretos, jogadores prontos e uma resposta clara dentro de campo. E enquanto a diretoria ainda se organiza para se mexer no mercado, a pressão da torcida não dá trégua. É só entrar em qualquer rede social para ver a galera pedindo explicações, exigindo reforços e cobrando atitude. E com razão! O Flamengo se acostumou a estar no topo, disputando tudo, brigando por título, e quando a coisa começa a desandar, mesmo que seja aos poucos, o torcedor percebe na hora. Não adianta esconder. O sentimento que toma conta da arquibancada é o da frustração de ver um time tão caro com um elenco estrelado passar por situações que poderiam ser evitadas com um mínimo de planejamento. O mês de agosto chegou como um divisor de águas e o Flamengo não tem mais tempo para experimentar, testar ou improvisar. Agora é execução, é decisão. Cada jogo vale muito e cada erro pode custar caro. O cenário preocupa não só pela quantidade de lesões, mas também pela falta de soluções. O Flamengo virou refém da sua própria estrutura. Tem elenco, tem estrutura, tem investimento, mas parece que falta ação na hora certa. A fala do Filipe Luís trouxe um reflexo disso. Ele foi honesto, realista e ao mesmo tempo deu um recado interno. Não dá mais para tapar buraco. Ou contrata um zagueiro pronto agora, ou vai ter que correr riscos que podem comprometer o restante da temporada. Ainda mais sabendo que Léo Pereira e Léo Ortiz estão jogando no limite. O torcedor já percebeu que qualquer problema com esses dois pode virar um pesadelo. E o mais complicado é que não é só a zaga que preocupa. O time inteiro precisa de respiro. Os jogos decisivos exigem intensidade, qualidade, repertório tático. E não dá para depender só do talento de meia dúzia. É coletivo.
é consistência. E hoje isso ainda falta. O exemplo do jogo contra o Ceará diz muito. Um empate indigesto que poderia ter sido evitado. O Flamengo até começou bem, mas caiu de produção, perdeu o controle da partida e deixou escapar pontos que lá na frente podem fazer falta. O calendário não vai perdoar. É jogo em cima de jogo, viagem atrás de viagem, e nenhum adversário vai aliviar. Pelo contrário, todo mundo quer bater no Flamengo. Todo mundo se prepara diferente para enfrentar o rubro-negro. E isso exige uma preparação ainda maior, um time descansado com alternativas com elenco rotativo. Mas como fazer isso se não tem peças suficientes? Como poupar se quem tá ali não tem substituto à altura? Como pensar em disputar 3 competições ao mesmo tempo se você entra com o banco esvaziado? É por isso que a diretoria precisa ser rápida. A fala do Filipe Luiz foi quase um grito de socorro. Não dá para depender só de garotos, por mais talentosos que sejam. Em mata-mata, o peso psicológico é enorme. Errou, tá fora. Não tem segunda chance. Ele lançar um garoto numa fogueira dessas pode não só queimar o jogador, como também comprometer o resultado. O Filipe sabe disso. Por isso ele foi tão direto. Ele não descartou os meninos. Muito pelo contrário, disse que confia. Mas também disse que esse não é o momento. Porque um erro na quarta de final da Copa do Brasil, por exemplo, pode jogar no lixo todo o trabalho feito até agora. E o torcedor, mesmo que entenda a situação, não vai aceitar. E se a zaga já é um problema, o ataque também levanta dúvidas, a situação do Lucas Beltrán pode ser uma boa oportunidade. O jogador que esperava uma proposta de algum clube europeu ainda não recebeu nada oficial. Isso abre caminho para o Flamengo avançar, mas precisa querer, precisa ir para cima. Porque se ficar esperando demais, aparece outro clube, faz proposta e leva. E o mesmo vale para o Zaniolo. O Galatasaray ainda não recebeu proposta concreta de nenhum clube europeu. O Flamengo sondou, perguntou, buscou entender as condições, mas parou por aí. Só que o mercado é dinâmico e quem dorme perde. São jogadores que mesmo com riscos têm potencial de entrega alto. Não são apostas, são atletas que já mostraram qualidade e que, se bem utilizados, podem ser diferenciais no elenco. Só que para isso, o Flamengo precisa agir como clube grande. Tem que decidir tomar frente, parar de empurrar as situações. Porque o tempo não espera. Cada rodada da Copa do Brasil, cada fase da Libertadores, cada jogo do Brasileirão, tudo tem impacto. O planejamento precisa ser firme e precisa começar agora. O Filipe Luiz já começou a sua parte. Apontou o problema. Agora é a hora de quem está no comando do futebol agir. E agir com coragem. Porque a torcida não quer saber de desculpa. A torcida quer time forte em campo, quer título, e com razão. A verdade é que o Flamengo não pode desperdiçar esse elenco que tem. Mesmo com todos os desfalques, ainda é um dos grupos mais fortes do continente. Mas para isso funcionar, precisa estar bem condicionado com rodízio, com peças suficientes para girar e manter o padrão. E não é o que tem acontecido. O desgaste físico é visível. Os jogadores estão no limite. Alguns, como Samuel Lino, até deixaram o campo mancando. E isso num mês onde cada partida é uma final. Tem jogo decisivo contra o Galo, depois o Inter, depois o Mirassol, depois de novo o Inter. É um atrás do outro. E qualquer vacilo pode derrubar tudo. O problema é que o torcedor já cansou de ver as mesmas promessas se repetindo. Todo ano é a mesma história. Falas em reforços em elenco forte, mas na hora do vamos ver os problemas aparecem. E isso precisa mudar. O Flamengo tem orçamento, tem poder de negociação, tem atratividade. É só ter vontade. Porque falta de recurso não é. É falta de decisão, de posicionamento, de atitude. A janela está aberta. As necessidades estão escancaradas. O treinador já avisou. O que mais falta? E se o clima já é de cobrança, imagina como vai ser se o time tropeçar contra o Galo. A Copa do Brasil é uma das prioridades do ano. E qualquer deslize coloca tudo em risco. Não dá mais para improvisar. O torcedor quer uma equipe forte e competitiva com alternativas no banco. Porque é isso que faz diferença em mata-mata. É isso que define uma campanha de título. O jogo contra o Ceará já deixou evidente o tamanho do desgaste. O time perdeu intensidade e o reflexo disso é o resultado. Agora é preciso reagir. E essa reação começa nos bastidores, com reforços chegando, com peças sendo integradas, com clareza no planejamento. Outro ponto que incomoda o torcedor é a transparência, ou
Melhora a falta dela. Quando um jogador se machuca, ninguém sabe direito o que aconteceu. Quando alguém é poupado, também não se explica. Quando tem reforço chegando, o mistério é enorme. Isso gera ruído, aumenta a pressão, alimenta boatos. E tudo isso só atrapalha. O Flamengo precisa melhorar sua comunicação interna e externa. O torcedor tem o direito de saber o que está acontecendo com o time que ele ama, ainda mais em um momento tão importante. E já que falamos em reforço, o Jorge Carrascal chega como uma esperança, um jogador que pode dar mais mobilidade, mais visão de jogo, mais criatividade ao meio-campo. Vai ser apresentado oficialmente nesta segunda-feira e, ao que tudo indica, deve estrear contra o Mirassol. Ele não pode jogar contra o Atlético Mineiro porque ainda não está regularizado a tempo, mas é uma peça importante que, se encaixar bem, pode ser uma válvula de escape para o setor de criação. Ainda mais com a Arrascaeta sentindo a coxa e sendo dúvida para o jogo de quarta. E esse é outro ponto, a condição física do Arrascaeta é sempre uma incógnita. Quando está em campo, ele muda o patamar do time, mas a frequência com que sente lesões preocupa e o Flamengo precisa aprender a lidar com isso. Ter alternativas de verdade. Não dá para depender só dele. O mesmo vale para o Pedro, para o Bruno, Henrique e para o próprio Gerson. Todos eles são grandes jogadores, mas precisam de suporte. Precisam de um time que aguente o tranco sem depender de lampejos individuais. Porque contra adversários mais organizados, só o talento não basta. Agora é olhar para frente. O torcedor quer uma resposta. E não é mais no discurso, é no campo, na escalação, na estratégia, nas contratações. A fala do Filipe Luiz não foi um desabafo à toa, foi uma chamada de atenção. E o Flamengo precisa entender isso como um alerta. O time tem chance de conquistar muita coisa esse ano, mas só se agir agora. Já não tem mais espaço para erro. O tempo da espera passou. A hora de decidir é agora, porque depois pode ser tarde demais. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Galvão Bueno, uma das vozes mais emblemáticas do esporte brasileiro, voltou a causar burburinho ao fazer críticas contundentes ao Flamengo, um dos clubes mais populares e tradicionais do país. O comentarista, conhecido por sua longa trajetória nas transmissões esportivas e seu carinho declarado por algumas equipes, surpreendeu ao não poupar o time carioca de questionamentos em sua análise recente. Segundo Galvão, o Flamengo, apesar de sua grandeza e histórico vencedor, tem apresentado uma série de falhas que comprometem seu desempenho dentro e fora de campo. A fala do narrador gerou repercussão imediata, pois envolve não só o aspecto técnico do futebol, mas também a gestão do clube, o comportamento dos jogadores e até a postura da diretoria. O que parecia ser uma simples opinião, logo virou tema quente entre torcedores, jornalistas e analistas esportivos que passaram a debater a real situação do Flamengo e os desafios que o time enfrenta neste momento. A polêmica reacendeu um debate que está longe de se encerrar, pois a influência de Galvão no meio esportivo é grande e suas palavras costumam ser levadas em conta com bastante seriedade. Assim, o clube carioca, que sempre foi visto como gigante invencível, agora vê sua imagem questionada por um dos nomes mais respeitados do jornalismo esportivo do país. As críticas de Galvão Bueno ao Flamengo não se limitaram apenas ao desempenho em campo, mas também tocaram em aspectos administrativos e estruturais que estariam afetando o ambiente dentro do clube. Segundo ele, o Flamengo parece estar passando por uma crise silenciosa, onde decisões equivocadas tomadas pela diretoria e problemas de relacionamento entre jogadores e comissão técnica estariam minando o potencial do time. O narrador sugeriu que a postura adotada em certas situações, como a gestão de contratações e até a comunicação com a imprensa, têm sido problemáticas e poderiam estar refletindo diretamente na performance das equipes principais. Para Galvão, o Flamengo, que já foi sinônimo de organização e liderança no futebol brasileiro, estaria agora em uma fase de incertezas que ameaçam seu protagonismo nos campeonatos mais importantes. Esta declaração gerou uma série de reações nas redes sociais, com torcedores divididos entre defender o clube e reconhecer a possibilidade de que, de fato, mudanças profundas sejam necessárias para retomar o caminho das vitórias.
O burburinho em torno do tema só cresce, alimentado por um comentário que, embora feito por um profissional experiente, também pode ser interpretado como um alerta para os rumos que o Flamengo deve tomar. O impacto das críticas de Galvão: Bueno ultrapassou os limites das transmissões esportivas e atingiu diretamente o ambiente do Flamengo, que começou a sentir a pressão não só da torcida, mas também de figuras importantes dentro do clube. Rumores indicam que a diretoria está atenta às palavras do narrador e avaliando as implicações que essas declarações podem ter para o moral do elenco e para a relação com a imprensa. Alguns especialistas sugerem que o comentário poderia funcionar como um incentivo para mudanças internas, despertando uma autocrítica necessária para o time. Por outro lado, há quem veja nas críticas uma tentativa de minar a confiança da equipe em um momento crucial da temporada, o que poderia gerar ainda mais instabilidade. A polêmica expôs também uma possível divisão entre torcedores que passaram a discutir a validade das observações feitas por Galvão, dividindo opiniões entre os que concordam com a necessidade de ajustes e os que acreditam que o clube está sendo injustamente atacado. Enquanto isso, o Flamengo segue em busca de resultados que possam apagar essa nuvem de incerteza e reconquistar a confiança dos críticos e dos seus próprios fãs. O cenário é de tensão, mas também de expectativa, já que todo olhar agora está voltado para como o time e a diretoria reagirão diante dessa pressão. Além disso, as críticas do veterano narrador parecem ter reacendido um velho debate sobre o papel da mídia na construção da imagem dos clubes de futebol no Brasil, especialmente quando se trata de um gigante como o Flamengo. O tom contundente de Galvão Bueno sugere que há uma cobrança não apenas por parte dos torcedores, mas também por parte dos profissionais que acompanham o esporte, para que o clube mantenha padrões elevados tanto dentro quanto fora das quatro linhas. Esse tipo de análise alimenta rumores sobre possíveis mudanças na estrutura do Flamengo, desde a reformulação do elenco até uma revisão nas estratégias adotadas pela comissão técnica. É provável que, diante desse cenário, alguns dirigentes do clube estejam se mobilizando para traçar planos que evitem que essa crise se aprofunde. Por outro lado, a repercussão das palavras de Galvão faz com que o Flamengo tenha que lidar com um escrutínio mais intenso, o que pode ser um fator decisivo para que mudanças sejam implementadas de forma mais rápida e eficaz. O burburinho em torno do clube já está tomando conta das rodas de conversa esportivas e a expectativa é de que novos capítulos dessa história se desenrolem nas próximas semanas, com decisões que poderão definir o futuro do time para as temporadas seguintes. Finalmente, diante do contexto gerado pelas críticas de Galvão Bueno, o Flamengo parece estar diante de um momento delicado que pode se transformar em uma oportunidade para renovação e fortalecimento. O fato de um nome tão respeitado do jornalismo esportivo manifestar insatisfação pública abre espaço para que o clube reflita sobre seus erros e busque caminhos para corrigir rumos. No entanto, essa situação também é permeada por incertezas, pois o ambiente do futebol é conhecido por sua volatilidade e pela pressão constante que recai sobre jogadores, técnicos e dirigentes. Resta saber se o Flamengo conseguirá transformar esse momento de turbulência em algo positivo, usando as críticas como combustível para uma reação vigorosa dentro das competições. Enquanto isso, os torcedores seguem atentos, esperando que o clube retome sua trajetória vitoriosa e volte a ser sinônimo de futebol de qualidade e organização. O burburinho continua, com muitas perguntas no ar, e só o tempo dirá se as palavras de Galvão Bueno se traduzirão em mudanças concretas ou se permanecerão apenas como mais um episódio na história de um dos maiores times do Brasil. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!